bate-papo a respeito desse tema. Então, aqui nós temos mulheres que trabalham muito. Ela é igual o pai do Cris, tem 2 empregos. Nós temos aqui uma empreendedora, dentista, que vai ser mãe, está grávida. Nós temos uma psicóloga, mãe de menino pequeno. Eu com mãe de 2, e uma igreja. E nós estamos... Ser mãe de cachorro. Mas está tudo certo. Tem um marido, uma casa e muitas coisas para fazer. Então, eu quero dizer que nós vamos ter um bate-papo aqui, falando sobre vida emocional, sobre demandas. E enquanto nós estivermos conversando, eu tenho certeza que você vai se identificar, porque nós estamos aqui para representar você. E talvez conversas como essa vai trazer luz sobre a sua situação, talvez vai trazer uma saída de algo que você está vivendo e você está talvez procurando. Amém? Quantas estão felizes de estar aqui? Muito bem. Ótimo, então nós vamos começar. Nós temos aqui, então, 3 temas. Deixa eu abrir aqui a minha pauta. Nós temos aqui 3 temas que eu gostaria que a gente abordasse sobre, enfim, do nosso cotidiano, da nossa vida, do dia a dia. Eu quero chamar aqui também as meninas para a gente aprofundar em alguns assuntos. Primeiro, a aceitação dos outros, a aceitação de si, frustração com os outros e frustração com você mesmo e frustração com Deus. Gente, lidar com frustração não é um negócio fácil, nós vamos falar sobre isso. Ansiedade, no caso, preocupações com o futuro, porque às vezes essa preocupação ela é até legítima, mas como lidar com essas preocupações na nossa vida versus dependência de Deus. Nós falamos então aqui da nossa essência, a essência da mulher, né? Você foi criada lá no original para depender de Deus. Ok, como que nós vamos fazer isso? Sabendo que nós temos problemas legítimos. Como lidar com esse impasse? Como fazer? E, enfim, são esses 3, né? Então, nós vamos começar... Comparação. Nós falamos, né, até na palavra, eu falando um pouco sobre as redes sociais, que hoje em dia, assim, é uma janela. Inclusive, eu até quero pegar um exemplo, não sei quem falou desse exemplo, acho que foi até a Isis, numa conversa que nós estávamos tendo, eu achei muito interessante. Quando o apóstolo Paulo começa, na Bíblia está descrito, né, que o apóstolo Paulo estava pregando, né, em uma das suas reuniões, e aí tinha um rapaz sentado na janela, o nome desse rapaz era Eutico. E a Bíblia diz que ele estava sentado na janela, então na janela de cá ele olhava lá para fora o que estava acontecendo, né? Lá no Instagramzinho, passava o dedinho, estava olhando, e de cá ele prestava atenção na palavra. Então, em outras palavras, ele estava em cima do muro. Sabe o que aconteceu com o coitado do Eutico? Porque ele estava olhando lá para fora. E por olhar para o lugar errado, o que aconteceu? Ele caiu da janela e morreu. Verdade, coitado do Eutico, morreu. Foi olhar para onde não devia, entendeu? Então, o que aconteceu? Aí Paulo, na hora, estava olhando ali para Cristo, a palavra, cheio do Espírito, olhou para ele. Na hora que olhou para ele, ele se compadeceu, foi lá e abraçou o coitado do Eutico que estava morto. Sabe o que aconteceu? Reviveu. Então, assim, dependendo de onde você vai olhar, vai acontecer alguma coisa. Se você estiver olhando para onde não der, pode morrer. Mas se você estiver olhando para onde... Você não só vai ter vida, mas você vai trazer vida para os outros, entendeu? Então, só essa questão assim de comparação, de olhar, de visão. Quero soltar essa bomba aí agora no seu colo, psicóloga. Vamos lá. Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui e vou trazer coisas muito práticas mesmo da psicologia para vocês. Só que antes, eu só queria ler um versículo, porque eu sou crente, todas nós somos crentes, e antes de ser psicóloga, eu sou crente. Que está lá em Gálatas 6, 4, 5, que fala assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Então, acabou, fim, sem se comparar. A Bíblia já falou para você não se comparar. Mas, assim, a mulher que nunca se comparou, que atire a primeira pedra, né? Eu que vos falo, a psicóloga que vos fala, se compara hoje menos, mas muito. E trazendo da psicologia, existe uma abordagem na psicologia que chama terapia cognitivo-comportamental.
Essa é a abordagem que eu sempre estudei, a abordagem que eu atendo, e hoje ela é a mais recomendada no mundo todo, porque ela tem evidência científica. E ela traz um conceito para nós que chama erros de pensamento, ou seja, erros de pensamento que todo mundo tem. Na Bíblia eu chamo de seta do diabo, seta do Satanás mesmo. E esses erros de pensamento, eles vêm como uma verdade. Ao todo, nós temos 17 erros de pensamentos catalogados. E um deles, por sinal, chama comparação injusta. Por que a gente chama de injusto? Porque é injusto você se comparar com qualquer outra pessoa que não seja você. Por quê? Cada um tem uma história. Eu fui criada de um jeito, a Larissa de outro, a pastora de outro, a Vanessa de outro. Todo mundo teve uma criação, cada um passou por coisas que você não passou. E quando você se compara, você pode se sentir bem ou mal. Por que é tão injusto? Se eu me comparo com alguém que eu julgo melhor que eu, obviamente eu vou ficar mal. É impossível você se comparar com alguém que você julga melhor e ficar bem. Mas se você se compara com uma pessoa que você julga inferior a você, você vai ficar bem. Então, não é sobre você se comparar ou não, é sobre com quem você se compara. Você pode ficar bem ou ficar mal. Então, o que é mais justo consigo mesmo? É você se comparar com você mesma. No sentido de, não é ficar ali lambendo ferida, de que você é isso, você não consegue, você não avança. Deixa eu falar, isso é a pior coisa que você pode fazer com você, né? É dar lugar ao que a pastora pregou sobre você ouvir a emoção e ir para dentro dela. A palavra emoção deriva do latim emovere, que quer dizer mover-se para. Então, se você sente algo, você tem que mover para algum lugar. Você não pode ficar parado, sofrendo e lamentando, ó céus, ó vida, ó azar, por quê? Por quê? Não. Então, o que é justo? Nossa, como que eu estou hoje? O que eu posso melhorar? O que Deus tem para mim? O que a Bíblia fala ao meu respeito? O que o Senhor pode fazer através, talvez, de uma dificuldade que você tem? Como o pastor pregou recente, né? Davi, ele tinha um gigante de frente a ele. E o fato de Golias ser gigante poderia ser ou a morte ou a oportunidade para ele virar o jogo e derrotar o gigante. Então, nessa questão do que a pastora falou, né, sobre... se alguém quiser me interromper, pode interromper. Que a pastora falou sobre a comparação, Salmos fala que de forma assombrosamente maravilhosa nós fomos criados. Então, será que Deus errou e deu o melhor para o outro e não para você? Ou será que você não está enxergando aquilo que você tem que pode ser aprimorado, que pode ser desenvolvido? E uma coisa interessante, uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo, foi até nessa pregação que o Vinícius disse, sobre essa comparação, sobre essa questão ali de Davi e Golias. Né? Ele pregando, e enquanto ele estava ministrando aqui, o Espírito Santo estava falando comigo aqui embaixo. Ele falou o seguinte, que foi até um impulsionar do Espírito para eu realmente enfrentar esse tema e falar sobre essas coisas. Porque, às vezes, tem pessoas que podem ter preconceitos. Ao longo do tempo, agora a gente tem até falado um pouco mais sobre isso, sobre a vida emocional. Mas, por muito tempo, a gente não falava sobre isso. Então, assim, crente falava sobre vida espiritual. Não, falar de alma. Não, irmã, você é muito almática. Não? Era uma questão assim, meio carnal. Tudo assim, vai orar. Não, se eu não achasse que tudo se resolve em oração, eu não seria pastora. Então, eu acredito no poder de Deus. O poder de Deus, ele pode te curar, te transformar, te libertar. Agora, eu entendo hoje que Deus pode usar ferramentas e instrumentos. Pode usar ali uma psicóloga, uma terapia, pode usar uma medicação, entende? Assim, eu acredito no cuidado com o seu corpo, você tem que se cuidar também. Falar de cuidado com o corpo, então, era uma loucura. Nossa, irmã, que loucura, hein? Verdade, hein? Então, assim, achava que não podia falar sobre nada disso. Só que como que separa uma coisa do outro? É aquilo que eu falei, nós somos um ser só. E temos que cuidar plenamente de todo o corpo, né? De tudo. Então, é corpo, alma e emoção. Então, mas voltando aqui no que eu estava falando, eu vou devagar. Dessa questão. Então, quando eu estava falando ali, né, o Vinícius pregando, eu estava ali orando, o Espírito Santo falou para mim, falou assim, pois é o seguinte, quando Davi chegou ali, então, e viu a batalha, né, viu o gigante estava fazendo o quê? Afrontando o exército do Deus vivo. E houve uma indignação no coração de Davi, de tal maneira que ele falou, quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Ele ficou indignado e ele foi para cima. Na hora, o Espírito Santo falou algo comigo, sabe? Doenças emocionais, depressão, burnout,
síndrome do pânico, enfim, são doenças, são enfermidades, são coisas da alma, e que tem acometido, né? Estudos dizem que essa é a doença, é o mal do século. Depois da pandemia, então, isso deu uma intensificada. Agora, uma vez que isso está aí fora, já é algo muito ruim. Agora, o que o Espírito Santo falou comigo foi: quem é esse gigante filisteu? Quem é esse gigante das doenças emocionais que ousa invadir, entrar e afrontar o exército do Deus vivo, a igreja? Quem é esse gigante que está afrontando a igreja? Porque esse mal está entrando na igreja. Foi quando o Senhor virou para mim e falou: olha, você precisa contar para elas que existe um remédio para elas. Existe um livramento para elas. Existe uma promessa para elas. Então elas não precisam viver o que elas estão vivendo. Elas são livres. E para aquelas que estão lá fora que não conhecem, nós vamos contar para elas que existe um Deus que pode libertar. Entende? E a maneira como Deus vai fazer isso, Deus é Deus. E a gente não vai colocar Deus numa caixa. Ele pode usar, como eu disse, pode usar uma terapia, pode usar... Sabe, mas uma coisa é, você pode estar talvez passando por um tempo, por uma situação. O deserto, para nós que servimos a Deus, ele é um lugar de passagem, não é um lugar de habitação. Então, é aquilo que eu falei, dos exemplos dos 3 personagens. Os 3 eram homens de Deus, mulher de Deus, e passou por isso. Mas eles não permaneceram lá. Eles passaram por lá. Então, se porventura esse é o seu caso, eu quero profetizar em nome de Jesus. Você pode estar passando, mas hoje você sai daqui diferente. Você não vai habitar nesse lugar, porque Jesus tem promessas de cura, de restauração para você. De forma prática, assim. Só complementando um pouquinho sobre comparação, porque a senhora falando de deserto, eu me lembro do povo do Egito, né? A comparação, ela é um caminho muito perigoso, principalmente para nós mulheres. Nós vemos o povo de Deus, quando sai do Egito, no deserto, se comparando. Ah, mas quando a gente estava no Egito, lá tinha carne. Ah, mas quando a gente estava no Egito, lá tinha isso. A comparação fez esse povo que estava testemunhando milagres sobrenaturais, que era pão cair do céu todos os dias. Era uma coluna de fogo aquecer eles durante a noite e uma nuvem os guiar naquele deserto. Esse povo que estava vendo o sobrenatural de Deus se movendo cada dia, por causa da comparação, eles conseguiam trazer ingratidão no seu coração, a ponto de perderem a oportunidade de desfrutarem da promessa. Então, para vocês verem o tanto que a comparação é um caminho perigoso para nós. Eles tinham que passar pelo deserto 40 dias, aproximadamente. Eles passaram 40 anos, né, por conta da comparação. Tem uma frase que anota essa frase, eu falo ela para todos os pacientes meus que se comparam. A comparação é inimiga da satisfação. Porque como que funciona isso na terapia? O pensamento vem, que é basicamente o exemplo que a pastora deu na palavra. Você está ali, está bem, você olha no espelho, está satisfeito. Nossa, minha roupa está bonita, fiquei bonita hoje para ir para a reunião. Aí chega na reunião, você vai e olha para a irmã e fala, tá bonita ela. Aí você já começa. Magra, aí, gente, magra. Aí, daí para frente, é só para trás se você deixar. Porque Lutero fala, a gente não pode impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça um ninho. Então, você não pode impedir que o pensamento venha. Cientificamente, o pensamento vai vir. Biblicamente, o pensamento vai vir. Você vai ser atacada na sua mente. O diabo ele não vai te atacar te batendo, ele vai te atacar na sua mente. Mas o pensamento se perpetuar e se tornar uma verdade é uma decisão sua. Que foi o que a pastora falou. Porque o pensamento vem negativo. Pensamento gera sentimento. A ciência nos mostra isso. Se você pensa, você sente? Peraí, é verdade, porque eu não sou louca, né? Eu estou pensando, eu estou sentindo, então isso tem muita cara de verdade. Mas tem uma frase do Robert Leahy, que é um psicólogo maravilhoso, que fala, não acredite em tudo que você sente. Se eu sentir que eu estou milionária, significa que eu estou? Te garanto que não. Então, nem tudo que você pensa, nem tudo que você sente é verdade. E nessa questão da... A gente leu, inclusive, que enganosa é o coração. É o coração. Enganoso Sim. é o coração, é a nossa alma, é os nossos sentimentos. Sim. Então, a Bíblia diz que é enganoso. E Não aí, confia nele. E aí, por exemplo, o pensamento vem negativo, aí você sente. O que você vai fazer frente a isso? Por exemplo, na maternidade, que é a realidade que eu vivo. Eu trabalho, eu tenho todas as minhas ocupações aqui, eu cuido da minha filha, eu cuido do meu marido, cuido de mim, né? Porque você não pode esquecer que o seu papel de mulher também existe. E aí, naquela loucura, você olha na rede social, tá lá a mulher que acorda 4 da manhã para amassar pão.
Se o meu marido não for comprar pão, não tem pão lá em casa, gente, porque eu não vou na padaria. Se for, tem que ser de carro. Né? Mas, enfim, outra pauta. Então, ela acorda para amassar o pão. A Ranieri não pode ver esse vídeo nunca, porque senão minha vida vai virar um inferno. Tô brincando, ele é de boa. Mas, enfim. Não, só uma observação. É muito engraçado, até falando essa questão de cuidado com o corpo e tudo, né? Negócio de comparação. Porque você chega aqui, você pega essa miséria, você abre o Instagram, você vê umas barrigas trincadas, duas mulheres maravilhosas. Você fica, aí você começa a ficar mal, porque você olha no espelho e você fala assim, nossa, tá, sabe assim, bem expectativa e realidade, né? Aí você fica assim, pensando, meu Deus, o que aconteceu? Onde que eu me perdi? Só que o que é engraçado? Você vai olhar para as mulheres lá, as barriguinhas chapadas, bem, elas vivem disso. O trabalho da vida delas é malhar. Elas malham o dia inteiro. O que você vai dar? Malho. O que você faz depois? Posto. Entendeu? Tipo assim, enviada das trevas. Então, assim, aí você quer comparar. Você não tem tempo de ir no banheiro. Porque você entra no banheiro, você pode contar. 5, 4, 3, vai bater na porta. Mãe. Então, assim, você não tem tempo nem... Aí, ou seja, tanto que é injusta a comparação. Você não tem como comparar, porque vocês têm vidas completamente diferentes e propósitos diferentes. Então, é injusta a comparação. Eu vou virar degustadora, então. E é engraçado, né? Como a própria palavra de Deus fala para a gente que é tudo uma mudança de mentalidade, né? Para a gente renovar a nossa mente o tempo todo. E aí, esses dias eu até escutei uma frase bem engraçada, assim, até cômica, sobre comparação. Aí fala assim: a grama do vizinho é sempre verde, né? Essa pessoa que criou essa frase, ela olhou a grama do vizinho para ver que ela era verde. Mas na verdade a gente tem que pensar o vizinho tem grama? Eu nem sei. Então, assim, a gente tem que começar a mudar a nossa mente. Como que a gente está olhando para o outro, né, também? Então, é muito injusto a gente olhar para o outro. Eu vejo a Gabi aqui, eu não vejo a Gabi na casa dela, eu não sei como é que é. Então, é tudo uma questão de renovação da mente mesmo. Pega a sua vida e se inspire nela, baseado na palavra de Deus. Eu acho que esse é o caminho, assim, para a gente começar a se libertar desse mundo de comparação. Apesar que a gente está dentro dele, né? Deixa eu só fazer uma pergunta, Larissa. Porque você trabalha, por exemplo, uma das coisas que você faz é a harmonização facial. Nós estamos vivendo uma geração onde assim, a busca por referenciais. Você pega lá, bate um print da lindona. Aí você chega lá no seu consultório e fala, eu quero ficar igual. Igualzinha. Eu recebo 2 fotos em consultório, Angelina e Gisele Bündchen. Que lindo. Imagina. Eu só quero assim. Só que você olha, eu imagino você olhando para a pessoa, você fala, Senhor, quem faz milagre é só o Senhor. Então, assim, loucura, né? Tipo assim, você melhora, mas milagre é só Jesus. Como que você lida com isso, assim, sendo crente, mulher de Deus, inspirando e trabalhando com isso? Enfim, fala um pouco disso. Isso é muito real, porque essa questão da comparação é algo muito de dentro. Não é algo que a gente se olha no espelho. Você não está lá no seu espelho e fala assim, meu olho poderia ser verde igual ao da fulana. Meu cabelo poderia ser... Não, você não olha. O problema é quando você sai, você começa a se comparar. Quando você começa a olhar os outros. E aí, o que eu percebo em consultório? As pessoas, elas chegam, eu quero ficar com a minha boca igual à sua. Então, assim, eu falo, não, a sua boca é linda, mas nós vamos melhorá-la para que você se sinta melhor com ela, dentro daquilo que você é capaz de ficar bonita. Então, assim, cada um tem uma beleza individual. A gente tem que, eu tento, né, ensinar minhas pacientes, até educar isso, que cada uma nasceu, a Gabi mesmo falou, né, nós somos criadas de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Não existe o feio, não existe o ruim. Existem coisas para se melhorar e isso é legítimo, é maravilhoso a gente procurar isso e buscar a melhora. Mas nunca chegue num lugar achando que você é menos porque você se acha menos em alguma situação que aquela pessoa. Então, dentro de consultório, eu tento trazer isso, eu vejo que é mais emocional do que realmente o que elas veem no espelho ali no dia a dia. Então, eu tento trazer mais essa questão olha para você, olha o tanto que você é linda, tanto que tem algumas pacientes minhas aqui que a primeira coisa que eu faço com elas é colocar elas na frente do espelho. E aí eu começo a exaltar tudo aquilo que elas têm de bonito. E até um momento de cura, né? É um exatamente. momento, muitas vezes, de cura. A Bíblia fala, né, que o coração alegre traz formosura ao rosto, né? Então, ou seja, você percebe que no final não é sobre o exterior, é sobre o que está dentro. Se você está bem com o que está dentro, está tudo certo.
É isso, ele transparece, né? Não tem harmonização, gente, que vai mudar o que está dentro de você. Primeiro a gente trata o que está dentro, depois a gente externaliza aquilo que tudo a gente está vivendo. Passando para frente, então, depois da comparação, qual que era o nosso próximo tema? Frustração. Frustração é bom. Gente, frustração é outro caminho perigoso. O pastor Luiz Hermínio, ele tem uma frase, né? Ele faz uma afirmação sobre a frustração e eu concordo plenamente com o que ele diz, né? Ele fala que a frustração, ele acredita que hoje é um dos maiores maus dessa geração. E ela é o principal, assim, a principal porta, o principal caminho para a frieza espiritual e para a morte espiritual. Então, para você ver o tanto que é sério. Para você ter noção, o ser humano, ele tende, a psicóloga vai nos ajudar aí, mas ele tende a colocar expectativas, a criar uma história na cabeça dele. E a gente, mulher, eu acho que a gente ainda tende a ser um pouquinho mais. Porque a gente idealiza tudo na nossa cabeça. O meu marido vai agir assim, a minha pastora vai agir assim, o meu líder vai fazer isso, Deus vai agir dessa maneira, porque Deus vai fazer isso. Gente, eu quando eu era criança, eu tinha minha vida programada. Eu vou casar com tantos anos, eu vou ter filho com tantos, eu vou ter tantos filhos, eu vou fazer isso, eu vou ter um cachorro. Só você. Eu acho que eu era só eu. Então, assim, nós mulheres, eu acho, principalmente, a gente idealiza e coloca uma expectativa em um lugar que em momento nenhum nós paramos para pensar se era a vontade de Deus, ou se era o plano do Senhor para a nossa vida, ou se aquela idealização tem sentido conosco. E aí eu lembro da história do Caminho de Emaús, que também tem tudo a ver com a nossa história, né? Com a nossa igreja. O que os discípulos estavam fazendo no Caminho de Emaús? Esses discípulos, eles tinham exatamente feito isso. Eles tinham idealizado um Cristo na cabeça deles, político, que ia revolucionar, que ia destruir Roma, que ia acabar com tudo, que ia trazer a revolução, que ia destruir tudo. Mas esse Cristo morreu na cruz. Ué, como assim? O que aconteceu? E a minha expectativa? E aquilo que ele ia fazer? E aí, o que acontece? Qual foi a primeira coisa que esses discípulos fizeram? Se isolaram. Eles foram para o lugar mais distante. Eles foram para a cidade de Emaús, uma aldeia. Só que essa era uma aldeia distante. As pessoas iam para lá para se isolar. Então, o que esses discípulos estavam fazendo ali? Então, para você ver o tanto que isso tem a ver conosco. Quando você se frustra, quando a minha pastora, ou quando a minha líder, ou quando o meu marido não faz aquilo que eu idealizei na minha cabeça, para onde você vai? E observação, idealizou na cabeça. Quantas mulheres já fez isso? Não precisa levantar a mão. Você pensa, né? Hoje é o aniversário de casamento. Nossa, ele vai me levar em tal lugar. Aí você se arruma e fica esperando. Só que você não falou para ele que você quer. E a coisa que eu tenho aprendido ao longo desses 10 anos de casada é, com os maridos, você precisa desenhar. Só falar não resolve, desenha. E às vezes, se você for falar, você tem que falar, olha aqui para mim, ponto 1. Repete comigo, ponto 1. Eu quero sair para jantar. Repete comigo. É literalmente. O restaurante, tem que falar o restaurante. Entende? Assim, porque então, senão ele te leva para um lugar que você não queria ir, você ainda fica chateada. Aí você fica chateada, mas você não falou para ele. Aí não é porque não é porque ele não te ama, não é porque ele não te valoriza. Não. É só porque o homem é diferente. Entendeu? Deus criou diferente. E isso é tão perigoso que, como eu estava falando, né? A mulherada, principalmente nós mulheres, a gente tende a se isolar, a calar a boca, ele vai ter que adivinhar o meu pensamento. Tem um vídeo no Instagram que é a mulher lá, eu vou ficar calada, agora ele vai ver. E o marido tá lá, nossa, que paz, como tá bom aqui. Parece que essa mulher não tá conversando. É nós. E a mulher tá com o bico desse tamanho. Burrada, ali remoendo tudo. Só que nós temos que começar a ver a frustração com uma outra perspectiva. Porque o que é frustração? É desilusão. Então, você está iludida com algo e você sofre a desilusão. Ou seja, você vê a realidade. A frustração, ela tem que ser para nós cristãs um lugar onde você permite com que Deus venha com a verdade e você saia dessa ilusão, onde você experimente da verdade de Deus para a sua vida. Só que qual que é o nosso contexto? O que a gente faz? Se isola, emburra, cala. Entra na caverna. Sabe o que aconteceu com Elias? Você sabe por que ele foi para a caverninha? No fundo da depressão que ele entrou, porque Deus tinha dado uma promessa, tinha falado, vai lá e fala que eu vou matar Acabe e Jezabel. Só que, pasme, ele ficou frustradinho com Deus. Por quê? Cai fogo do céu. Caía fogo do céu. Faz chover. Faz chover. Não chove. Não chove. Tudo acontecia do jeito dele. Na hora que ele falava, Deus respondia. Na hora que Deus não respondeu, na hora e do jeito que ele queria, o que ele fez? Deprimiu. Ficou deprimido, foi para a caverna. Deus, no final, cumpriu? Cumpriu. Deus matou Acabe e matou Jezabel. Porque se Deus falou, vai acontecer. Agora, o tempo e o modo estão na mão de Deus.
A gente não é Deus. A gente não quer fazer do mesmo jeito. Só que, é isso que a Vanessa falou. Às vezes, ele entrou na caverninha. Às vezes, a gente fica frustradinho com Deus. Não tem tempo, né, para me contar um testemunho. Mas outra hora eu conto para vocês. Mas, assim, esses dias para trás, eu me peguei no negócio. Eu fui orar, eu caindo lá. Porque Deus não fez. Eu oro. Mulher de Deus. Quando eu vi, eu tava caindo lá no engano. Eu falei, miséria, tô vendo. Então, assim, todos nós, se a gente não vigiar, você cai no engano. Você fica lá frustrado, decepcionado com Deus. Mas você não é Deus. Existe um Deus que governa a sua vida. Amém? Eu acho que também a gente não pode sofrer pela expectativa que você criou sozinha. Porque eu fazia isso, né, com o Ranieri. Eu esperava uma coisa, não falava para ele. Então, a responsabilidade da frustração é só minha, porque quem criou fui eu. O que ele tem a ver com isso? Agora, se ele falar, hoje eu vou te levar para jantar, e não me levar, aí ele é responsável pela minha frustração, porque ele me deu uma expectativa. Agora, as expectativas que você gera, lide com elas. É só sua. Só sua. Ótimo. Vamos passar para o terceiro ponto, que nós vamos falar sobre... Preocupação com o futuro. Essa eu acho que só eu que passo. Vou deixar você falar, então, sobre. Então, gente, como eu sou empresária, né? E falar rápido só para entender. Na verdade, a gente tem que aprender a diferenciar a preocupação com o futuro da preocupação do futuro em excesso, que se torna a ansiedade. Deus não nos desencoraja a nos preocuparmos com o futuro, pelo contrário. Né? Nós temos que ser organizados, nós temos que planejar, nós temos que viver nessa excelência de Deus, né? De viver planejando, enfim. Mas essa preocupação exacerbada, quando você já chega num ponto que você fez tudo o que você podia fazer, agora você ainda está preocupando mesmo assim, aí isso já se torna ansiedade. Quando você vai para o nível da ansiedade, você paralisa. Na verdade, a ansiedade, ela sufoca as suas emoções. Ela te engole, né? E acaba que nesse processo você começa a perder a sua capacidade cognitiva até de planejar. Então, a ansiedade, como a gente fala, né, é o mal do século meu e de todo mundo aqui, que atinge todas as faixas etárias, todas as classes sociais. E até, por exemplo, a gente, no momento de ansiedade, a gente começa a ver até a solução do problema como um problema. Igual os discípulos lá no Mar da Galileia viram Jesus andando sobre as águas. O que eles falaram? Fantasma! Jesus era a solução do negócio. Eles começaram a ver Jesus como um problema. Então, quando a gente entra nesse lugar da ansiedade, da preocupação em excesso, a gente perde a capacidade cognitiva de começar a resolver problemas de fato, né? E você perde também um pouco da confiança, da segurança em Deus. Normalmente eu converso muito com mulheres que, por causa disso, elas começam o quê? A insônia. Não dorme, que ela deita e fica ali. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ela não consegue, não tem a capacidade para resolver o problema, ela tá ali, remoendo, meditando. Quando ela vê, já deu 3 horas da manhã, ela não dormiu, o menino já chorou, ela já teve que levantar. A loucura. E aí, Salmos 4:8 diz, né? Em paz me deito e logo perco no sono. Por quê? Porque o Senhor é a minha segurança. Uma versão fala, porque eu sei que no Senhor eu estou seguro. Então, olha para você ver, quando você deita tranquilo, sem essa ansiedade em excesso, você sabe nas mãos de quem você está. Você sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que eu tenho um problema, mas amanhã Deus vai abrir uma porta, vai acontecer um milagre. E essa resolução vai acontecer. E você descansa na segurança em Deus. Então, a ansiedade para o futuro em excesso, muitas vezes, é falta de segurança das mãos de quem nós estamos. Exatamente. Posso só dar uma dica prática assim, para você lidar com as suas emoções, que é o que eu ensino hoje para os pacientes. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se você pensa, todo pensamento vai gerar uma emoção em você. Então, veio um pensamento na sua mente negativo, observa, talvez você não vai perceber o pensamento, mas você vai perceber o que você está sentindo. Então, veio uma ansiedade, pare e analisa. Mas espera aí, não se deixa levar pela ansiedade, mas pare e analisa. Espera aí, o que está passando pela minha cabeça agora? Por que eu estou me sentindo ansiosa? Eu estou me sentindo ansiosa porque eu estou preocupada com isso, isso e isso. E aí você vai resolver, você vai parar de focar na emoção e vai lidar com o problema. Então, eu estou preocupada com isso, então como que eu posso resolver isso? Tem uma solução? Se tiver, beleza. Se não tiver, você vai ter que esperar acontecer, você vai ter que lidar com isso de alguma maneira. Mas aquela ansiedade vai se reduzindo gradativamente quando você vai entendendo o processo. Não tem nada que eu possa fazer, nós somos cristãos, nós temos o Senhor.
E aí você vai para a Bíblia. Peraí, o que a Bíblia diz sobre isso? Ah, se é problema financeiro? Não, mas Deus é a minha provisão. Nada Deus é é quem vem dar impossível, todas né, as pro que coisas. crê. Nada é impossível. E aí, a partir disso, você vai conseguindo reduzir a sua emoção. Então, sempre que você experimentar uma emoção, pare e analisa. Peraí, o que eu estou pensando? E sempre que, às vezes, você identificar o pensamento, um pensamento negativo que está latente, tipo, eu não consigo, eu não sou capaz, questione esse pensamento. Alguém questiona o marido? Porque eu questiono o meu. Eu faço, às vezes, da vida dele, eu deixei ele louco, assim, tanto que eu pergunto. Abafa essa. Então, comece a questionar seu pensamento. Mas, espera aí, isso aqui é verdade a meu respeito? Eu não consigo? Será que eu realmente sou incapaz? Será que Deus me criou incapaz? Ou será que eu posso? Será que se eu tentar, eu vou conseguir? Tentei e fracassei, então eu sou fracassada? A sua situação não define quem você é. As suas ações não definem quem você é. Se você fracassou aqui, você fracassou nessa situação, mas você não é fracassada. A identidade é diferente da sua ação. Eu fracassei em várias coisas. Por quê? Porque talvez é uma limitação minha, mas isso não faz de mim uma pessoa fracassada, porque a minha identidade é diferente das minhas ações. Só isso. E quanto mais a gente começa a olhar para si, né? Eu não consigo, eu sou incapaz, eu estou insegura. A gente começa a colocar muito eu e esquece do grande eu sou, né? Então, esse é a principal chave, assim. E só para encerrar a minha fala, uma vez Albert Einstein foi ser entrevistado na América, enfim, e aí perguntaram para a esposa dele, né? O que você acha dessa teoria da relatividade que seu esposo descobriu e tal? E ela falou assim, não, eu não conheço muito da teoria da relatividade, mas eu conheço o meu marido. Então, isso fica para nós. Você não precisa entender a situação, você não precisa ter o controle de toda a situação, mas você precisa conhecer o Deus que está no controle de toda a situação. Então, Ele é a nossa salvação, Ele que está ali conosco. O Senhor nos escolheu de graça, né? O que Ele não pode fazer por nós. Então, é isso que a gente tem que trazer à nossa memória, à nossa mente o tempo todo. E a palavra de Deus, ela fala, né? Jesus, né? O próprio Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nunca foi uma vida e uma promessa sem aflições, sem comparação, sem frustração, sem tudo isso que nós, mulheres, passamos diariamente. Mas Jesus nos ofereceu uma nova perspectiva. Tende bom ânimo. Tem como nós vermos essa situação em uma outra perspectiva, na perspectiva dos céus. E uma coisa interessante é porque, completando o que você falou, essa frase, tem uma outra frase que fala, você não precisa conhecer o caminho. E muitas vezes nós não vamos saber qual é o lugar para onde Deus está nos levando, o que o Senhor quer. Você não precisa conhecer o caminho, mas você precisa confiar no seu guia. Se você confia no Senhor, está tudo certo. O seu caminho está guardado, amém? E nós já vamos encerrar, porque nós ainda temos um outro momento aqui para vocês. Quero agradecer vocês por estarem compartilhando e dispensando aquilo que Deus deu para vocês. Espero que vocês tenham sido abençoadas. E eu encerro a minha fala dizendo, sabe, uma dica muito prática, porque é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Sabe, não existe nada melhor do que viver em comunidade. Isso é cura. O papel da igreja entra nesse lugar. Sabe, a vida cristã, ela não foi feita para se viver sozinha. Sabe, se você percebe ali os discípulos de Jesus, muitas vezes Jesus mandava eles de 2 em 2. Você pega os discípulos a caminho de Emaús, estavam 2 andando pelo caminho. Você percebe por quê? A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque se um tiver caído, tem com quem levante. A gente usa muito isso para falar sobre casamento, mas isso é aplicável também para a nossa vida cristã. Sabe por quê? Isso entra ali no discipulado, entra ali nos irmãos de aliança. Minha irmã, se você está andando sozinha, se você não tem uma irmã de aliança, o que é irmã de aliança? Não é só uma amiga. Porque a amiga, na hora do vamos ver, do ruim, muitas vezes ela te deixa e vai viver a vida dela. Irmã de aliança, não. É aquela que está disposta a pagar um preço pela sua vida, orar, jejuar por você. Sabe, você precisa ter alguém que fala na sua vida, alguém que pega na sua mão e fala, você está nesse lugar, mas você não vai ficar nesse lugar não, nós vamos juntos sair daqui, sabe? E a vida em comunidade é cura. A Bíblia diz, confessai uns aos outros os seus pecados para você ser curada. E não só pecado, mas a sua tentação, os seus pensamentos. Tem uma irmã de aliança para você se desnudar, andar em transparência, porque a Bíblia diz que isso é cura para você.
Sabe, se você pega terapia, nada mais é do que isso, é você sentar e começar a confessar. Muitas vezes a gente busca terapias até com pessoas que não são crentes e que talvez não vai dar esse conselho, né, para você, segundo a palavra de Deus. Agora, não tem nada melhor do que você estar guardada, sabe, em um ambiente seguro, onde você vai ser aconselhada, cuidada, você vai poder falar, e vai ter irmãs ali que vão lavar os seus pés, que vai cuidar de você. Isso é a vida da igreja, isso é viver em comunidade. Fica a dica. E, enfim, esse momento chegou ao fim. Cadê o...